Então, segundo a teoria da primeira lei do sucesso, você precisa ter um PD. E o que é isso, Luiz? PD. Aqui, ó, vamos lá. Preste atenção aqui. Ele diz o seguinte: aqui está você e aqui está o seu amigo, talvez, que cresceu no mesmo bairro que você, na mesma cidade. Só que você tem um PD e o seu amigo não tem. O que significa PD? Propósito definido, ou seja, o seu propósito definido está aqui. Está aqui. E o que você faz? Quando você tem um propósito definido, você tem um caminho, uma rota para seguir. E aí você vai gastar o quê? Você vai colocar seu foco, colocar o F de foco, o E de energia, seus investimentos, talvez colocar o D de dinheiro em cursos, elaborando planos. Então você vai colocar toda a sua atenção aqui, ó, no seu propósito definido, seu PD. Já esse seu amigo aqui, como ele não tem um propósito claro e definido, ele fica, né? A energia dele, o propósito, o dinheiro dele, o foco tá espalhado. Ele não sabe que direção ele vai seguir, no que ele será relevante, qual é o poder pessoal dele. Então ele não sabe qual é o seu propósito definido, no que ele quer ser relevante, no que ele quer ser reconhecido, servir, ser visto e ser lembrado. Ou seja, ele conta a história do Henry Ford, né, que trabalhava com seu colega, tá aqui o Henry Ford e o seu colega, eles trabalhavam numa oficina, só que o Henry Ford, ele se tornou o homem mais rico de sua época, né? Rico. E o seu colega não, passou anos trabalhando no mesmo lugar, em uma oficina, e nunca conseguiu prosperar. Por quê? Porque o seu amigo não tinha o PD. Henry Ford tinha, né? Fazer um carro, construir um carro que todo mundo tivesse acesso, poder de compra. Então ele coloca aqui no livro, resumindo aqui para vocês. Você tem que ter um propósito definido, para você não dissipar sua energia, seu foco, seu dinheiro, tá? Então ele coloca aqui, ó. Cadê aqui? Ele coloca a história aqui, ó. Tá na lição 1, ele coloca aqui, ó. Quando jovem, Henry Ford trabalhava em uma oficina mecânica. Com ele trabalhava outro rapaz, um de seus grandes amigos. Durante alguns anos, eles fizeram a mesma coisa naquela oficina. Muitos não tinham dúvida de que, entre os dois, o amigo de Ford era o mais inteligente e competente. Ou seja, o seu amigo ainda era mais inteligente e competente que ele. 30 anos depois, no entanto, Ford seria um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, enquanto seu amigo continuaria no mesmo emprego, naquela mesma oficina. Por quê? Porque o Henry Ford tinha um propósito definido, né? Construir. Ele coloca aqui um pouco mais para frente na lição. Henry, né? Cadê aí? Ford se concentrou em um propósito definido: desenvolver e popularizar um automóvel que pudesse ser adquirido por qualquer pessoa, e seu amigo não. Então você tem que saber o que você quer. Eu vou dar um exemplo aqui. No finalzinho do ano passado, eu estava ausente aqui do YouTube. Aí eu falei, não, vou monetizar esse canal, vou crescer esse canal. Fui lá, estava ali com 500 seguidores. Em um prazo, foquei aqui, deixei o Instagram de lado, não produzi mais conteúdo para o Instagram da empresa, fiquei ausente há algum tempo ali da minha empresa, desfoquei um pouquinho de produzir conteúdo para a empresa e falei, não, vou focar no YouTube, vou produzir conteúdo em massa para o YouTube, quero monetizar o canal. Eu vim aqui, fiz o que? Fiquei 6 meses focado. Hoje já tem aí mais de 4.000 seguidores, né, inscritos no canal.
Melhor dizendo, o canal está monetizado e eu estou aqui gravando conteúdo para vocês. Então veja, num período de 6 meses eu bati a primeira meta, que era monetizar o canal. Monetizei o canal. Agora a minha outra meta é o que? Gravar 1000 vídeos aqui. 1000. Então vou gravar 1000 vídeos, tá? Então eu vou disponibilizar aqui 1000 vídeos. Ou seja, eu tenho um propósito claro e definido. Então eu acordo, vou ler, vou fazer minha leitura. Surgiu um insight, alguma coisa que eu quero compartilhar com vocês, anoto os principais pontos. Por exemplo, eu nem estava aqui, eu estava ali na minha empresa. Aí eu vou gravar um vídeo sobre PD, propósito definido. Então eu estou gravando, né, sobre fazendo a releitura desse livro, e aí me veio esse insight. Porque você tem que saber o que você quer conquistar, o seu desejo, senão. Então, tenha um propósito definido, coloque lá, ler um livro por semana. Quero comprar uma casa e a casa tem que ter 3 quartos, tem que ter suíte, enfim. Quero fazer um curso, quero viver da internet, quero vender o meu curso, quero escrever um livro. Então você tem que saber o que você deseja. Você tem que colocar lá como meta. E todo santo dia você tem que criar hábitos que estão te levando na direção. Que os seus hábitos, eles têm que estar em perfeita harmonia com aquilo que você deseja. Então quando você tem um alvo, quando você tem um PD, propósito definido, todo santo dia você gasta a sua energia pensando, elaborando planos, projetos, como que você vai fazer, o que você precisa, o dinheiro que você precisa investir, o tempo, a dedicação que você precisa. Então, tenha o seu PD. Ah, Luiz, mas eu não sei. Então descubra qual é o seu talento, descubra de que forma você vai deixar a vida das pessoas um pouquinho melhor. Descubra como você vai deixar esse mundo um pouquinho melhor. Então, servir, ser lembrado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Inscreva-se no canal.